E aí, galera? Tudo beleza com vocês? Você sabia que existem países e cidades que desapareceram do mapa? Tipo, puf, evaporaram. É isso aí que você ouviu. Lugares que um dia foram vibrantes, cheios de vida e história, hoje em dia são apenas ecos do passado. É de pirar o cabeção, né? Mas por que isso aconteceu? Guerra? Desastres naturais? Ou será que os ETs levaram embora? Brincadeira, brincadeira? Ou será que não? No vídeo de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nesse mistério e explorar alguns desses lugares fascinantes que um dia existiram e agora são apenas memórias. Preparem o seu chapéu de explorador, porque a aventura vai começar. Apertem os cintos e se preparem para desvendar os segredos por trás dessas cidades e países que sumiram do mapa. Começando com um clássico dos mistérios, a Atlântida. Essa cidade lendária, descrita pelo filósofo grego Platão, era rica e poderosa, mas acabou sendo engolida pelo mar em um único dia e noite. Que doideira, né? Mas e aí, será que a Atlântida realmente existiu, ou é só uma história para boi dormir? Alguns estudiosos acreditam que Platão se inspirou em eventos reais, como a erupção vulcânica de Santorini, que devastou a civilização minoica. Imagina só, uma erupção tão colossal que apagou uma civilização inteira do mapa. De arrepiar, né? A localização exata da Atlântida ainda é um mistério, com diversas teorias apontando para diferentes regiões do mundo, como o Mediterrâneo, o Caribe e até a Antártida. Quem sabe um dia a gente não encontra essa cidade perdida, né? Enquanto isso, a Atlântida continua alimentando a nossa imaginação, inspirando livros, filmes e jogos que tentam recriar essa cidade magnífica que, quem sabe, um dia existiu de verdade. E falando em cidades devastadas por vulcões, quem nunca ouviu falar de Pompeia? Essa cidade romana foi completamente soterrada por cinzas vulcânicas após a erupção do Monte Vesúvio no ano 79 d.C. É como se o tempo tivesse parado para os moradores de Pompeia, congelando suas vidas em um único instante. As escavações em Pompeia revelaram uma cidade romana incrivelmente preservada, com casas, lojas, termas e até mesmo grafites e pichações nas paredes. É como dar uma volta no tempo e ver como era a vida cotidiana há quase 2000 anos atrás. Os moldes de gesso feitos a partir dos espaços vazios deixados pelos corpos das vítimas da erupção são especialmente impressionantes. Eles nos mostram os últimos momentos de vida dessas pessoas, congeladas para sempre em seus últimos atos. É de partir o coração, né? A tragédia de Pompeia serve como um lembrete da força implacável da natureza e da fragilidade da vida humana. É um daqueles lugares que nos fazem refletir sobre a nossa própria mortalidade. E que tal a gente dar um pulinho na América do Sul para conhecer Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas? Essa cidadela no topo de uma montanha no Peru é um dos lugares mais incríveis e misteriosos do mundo. Construída no século XV, Machu Picchu foi abandonada pelos Incas durante a conquista espanhola e ficou esquecida pelo mundo exterior por séculos. Foi só em 1911 que o explorador americano Hiram Bingham redescobriu Machu Picchu, revelando ao mundo essa maravilha da engenharia e arquitetura inca. Sério, como é que eles conseguiram construir uma cidade inteira no topo de uma montanha tão alta? É de deixar qualquer engenheiro de queixo caído. As teorias sobre a função de Machu Picchu variam, com alguns estudiosos acreditando que era um palácio cerimonial, um centro religioso, ou até mesmo um observatório astronômico. Seja qual for a sua finalidade, uma coisa é certa. Machu Picchu é um lugar mágico, cheio de energia e mistério. Visitar Machu Picchu é como fazer uma viagem no tempo e mergulhar na história e cultura fascinante dos Incas. É uma experiência única e inesquecível. Preparem-se para se maravilhar com Petra, a cidade esculpida em pedra na Jordânia. Essa cidade antiga, que já foi um importante centro comercial, foi esculpida nas paredes de um cânion pelos nabateus, um povo árabe que habitava a região há mais de 2000 anos. Imaginem só a dificuldade de esculpir uma cidade inteira em pedra. Petra era um verdadeiro oásis no meio do deserto, com um sistema de irrigação complexo que permitia o cultivo de alimentos e o abastecimento de água para seus habitantes.
É impressionante como eles conseguiram criar uma civilização próspera em um ambiente tão inóspito. A estrutura mais icônica de Petra é o Tesouro, um templo monumental, com uma fachada ricamente decorada, que foi esculpida diretamente na rocha. É de deixar qualquer um boquiaberto. Com o tempo, Petra foi abandonada e esquecida pelo mundo ocidental, até ser redescoberta no século XIX. Hoje em dia, Petra é um patrimônio mundial da Unesco e um dos destinos turísticos mais populares do Oriente Médio. E para finalizar nossa lista, vamos falar de um país que desapareceu do mapa em tempos mais recentes, a União Soviética. Esse gigante comunista, formado após a Revolução Russa de 1917, dominou o cenário político e ideológico do século XX, rivalizando com os Estados Unidos durante a Guerra Fria. A União Soviética era composta por 15 repúblicas, cada uma com sua própria cultura e história. Era como um caldeirão de povos e culturas, unidos sob a bandeira vermelha do comunismo. No entanto, o sistema político e econômico da União Soviética começou a ruir no final dos anos 80, culminando na queda do Muro de Berlim em 1989 e na dissolução do país em 1991. Foi um momento histórico que marcou o fim da Guerra Fria e a reorganização do mapa geopolítico mundial. Após a desintegração da União Soviética, as 15 repúblicas se tornaram países independentes, cada um trilhando seu próprio caminho. É fascinante observar como a história se transforma, e como países que um dia pareciam inabaláveis, podem desaparecer do mapa em um piscar de olhos. E aí, gostaram da viagem? Conhecemos lugares incríveis e histórias fascinantes, né? Desde cidades lendárias engolidas pelo mar, até impérios que se desfizeram, vimos como a história é cheia de surpresas e reviravoltas. É importante lembrar que a história está em constante movimento, e o que hoje é sólido e imutável, amanhã pode ser apenas uma lembrança. Esses são apenas alguns exemplos de lugares que desapareceram do mapa. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes como este. E aí, qual desses lugares vocês acharam mais interessante? Deixem nos comentários qual cidade ou país desaparecido vocês gostariam de conhecer. Até a próxima!